Está começando Tupancast, conversando sobre uma terra querida. Este será o último episódio dessa temporada e trará uma mensagem especial para você. Então, gostaria de pedir para passando da esquerda para a direita, fazendo um comentário, falando para o pessoal se interessar pela história de Tupã, por que deveria se interessar pela história de Tupã. Coisa rápida, só para a gente gravar e finalizar lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, porque apesar de nós termos escrito a história de Tupã em 2 edições, tem muita gente que não conhece realmente a verdadeira história da cidade, E tem outros que vêm atrás da gente querendo o livro até hoje, E a gente não tem, diga, no museu. A gente não tem mais, logicamente, nenhum volume, para colocar em venda. Mas eu agradeço realmente o convite, E naquilo que a gente pôde esclarecer mais alguma coisa que estivesse em dúvida, eu acho que a gente fez. Eu faço minhas palavras do Nico no agradecimento e também em relação à história de Tupã. É uma pena que as escolas hoje não se interessem por essa parte da história, seria interessante que ela começasse a ser conhecida por essa nova geração, porque um povo sem memória é um povo sem história. E infelizmente em Tupã não acontece isso. Não há interesse nem das autoridades políticas e nem das autoridades escolares para se fazer conhecer. A Tamim me falou, e eu também tenho recebido muita cobrança de gente que quer o livro, e a gente não tem interesse nenhum não existe nenhum interesse em se refazer mais uma edição, e nós não podemos fazer nada, porque o nosso trabalho foi gratuito. E, nós não recebemos nada pelo trabalho, e eu acho assim que o fato de vocês estarem usando a história de Tupã para um trabalho de vocês foi uma coisa muito gratificante para nós. Eu cumprimento vocês por esse trabalho, que eu acho muito importante que todos pudessem se interessar pela história da sua cidade. Como disse a Yara, o povo sem memória, que não tem memória, não tem história, vai passar o quê? E a gente vê o desinteresse. Como o Nico disse, nós fazemos esse trabalho do antes e o agora. Acontece que eles ficam surpresos com tudo que a gente mostra e vê, mas isso aconteceu. Quer dizer, mas não tem interesse. A gente que recebe visitante, nós recebemos uns alemães de Santa Catarina que pediu, eram 8 da manhã, que abrisse, que queria visitar o museu antes de ir embora. Então, vimos o interesse. E quem acompanhava era de Tupã. Falava assim, nossa, eu não sabia que Tupã tinha um museu tão bonito, tão interessante. E os alemães falavam, mas isso é cultura, é cultura. Você vê, eles de fora quiseram, e eu abri o museu fora do horário de ver o interesse deles. Infelizmente, a população não se interessam por cultura, por conhecimento. Então, eu tenho que louvar e cumprimentar vocês de ter feito esse trabalho de procurar conhecer um pouco, não tudo, da nossa história. Então, eu só tenho que parabenizar e agradecer de estar fazendo parte dessa noite, nessa mesa de trabalho. Primeiro, gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de poder rever os meus mestres, com quem eu tive aula especial hoje. Foi uma aula toda especial, porque fez com que eu rememorasse muitas coisas e aprendesse outras que não estava sabendo. Então isso para mim foi algo excepcional. Você é muito humilde. E parabenizar vocês pela proposta de levar esse podcast ao público, estudar no meio universitário a história de Tupã no jornalismo
Isso é fundamental. E sobre a reedição do livro, que eu acho fundamental, nós temos que ver que a LDB, que já está completando 20 anos, né? Mais de 20 anos a LDB está em... a nova LDB, e ela estabelece o estudo da história municipal. E se o ensino está municipalizado, nada mais efetivo do que a municipalidade investir, que é um investimento em educação, por exemplo, na reedição desse livro, para que os professores de história do município, os professores que vier a ministrar aulas para as crianças, possam, como disse o professor Nico aqui, explicar, aqui tal lugar era assim, por que hoje é assim, por que deixou de ser, para que se conheça a história do município. Então, portanto, fica aqui aproveitando o gancho de vocês todos, o meu apelo para que a municipalidade invista no estudo da história do município. Então, primeiramente vou agradecer a cada um de vocês, né, por doarem esse tempo. Vocês não imaginam o quanto que a gente estava procurando, né, pessoas que pudessem agregar o nosso trabalho, né, e a gente comentou com a Yara quem que a gente poderia, né, colocar na mesa para colocar esses assuntos em debate, colocar a história de Tupã, né, para poder passar para o áudio, para o pessoal conhecer também. E é uma forma de também posterizar, né, essa história de Tupã, para futuramente novas gerações conhecerem. Quero agradecer cada um, né, por doar esse tempo, né, que pra gente é muito valioso, e assim, é uma alegria muito grande, né, poder contar com pessoas assim que tem muito a agregar no nosso conhecimento, e assim, só tenho a agradecer, né. Então, acho que a gente pode concluir. Acho que o agradecimento é nosso, não é de vocês, não. Verdade, viu? Você ouviu Tupãcast, conversando sobre uma terra querida.